Rapaz amado, hoje estou aqui para gravar mais um vídeo. E o vídeo de hoje, vamos falar do fundo imobiliário de shopping center, que na minha visão está entre o top 3 melhores fundos de shopping center da bolsa. Vamos falar do PMLL11, fundo imobiliário da Pátria. Vamos ver seu último relatório, suas informações na ordem, e no final do vídeo eu trago a minha opinião. Lembrando que nada que aparece nesse vídeo é recomendação nem de compra, nem de vendas de ativo. Então, sem mais delongas, vamos para a análise do relatório. Relatório referente a junho de 2026. Objetivo do fundo: obtenção de renda a partir de exploração imobiliária de participações em shopping center no Brasil. O fundo teve início em dezembro de 2017. Ele é gerido pela Pátria, administrado pelo Banco Genial. Ele é um antigo fundo MAL11, tem a taxa de administração total de 0,5% ao ano sobre o valor de mercado do fundo, então uma taxa de administração baixíssima, e é referente ao valor de mercado, ou seja, se o fundo estiver descontado como está nesse momento, a taxa é menor em termos totais, né? Aqui traz seus indicadores financeiros e seus indicadores imobiliários. Fundo de cerca de 2 bi de patrimônio líquido. A cota patrimonial de 118,10. No fechamento desse relatório, fechou a 106,14. Já vamos na ordem ver quanto que está hoje no dia que estou gravando. Então aqui dá um PVP de 0,90. Um dividend yield no valor de mercado de 11,3% ao ano. Um dividend yield ao patrimonial de 10%. Então se ele tivesse no patrimonial, estaria pagando 10% ao ano. Como está descontado, está pagando 11,3%. Seus indicadores imobiliários tem cerca de 18 shoppings, um NOI por metro quadrado de 6,3% maior em relação a 2025, uma ABL de 139 mil metros quadrados e a taxa de ocupação de 96%. Same Store Sales e Same Store Rents, um está 4,6% ou 3,3%. Aqui é vendas de mesmas lojas, que leva em consideração um ano, então as mesmas lojas que ele tinha no ano passado e continua tendo nesse, ele pega a estimativa de venda e o valor do aluguel e dá uma porcentagem. Então, nessas lojas teve um aumento de 4,6% e 3,3%. Que ele traz preço médio do portfólio, valor de mercado, R$10 mil o metro quadrado. E as vendas total por metro quadrado em relação de 2026 a 2025 de 6,1% positivo. Antes de virmos para o comentário de gestão, vamos lá na Word. Hoje, no dia que estou gravando esse vídeo, 17/4, o PMLL está com preço de R$ 100,82, ou seja, ele está bem abaixo do que estava no fechamento do mercado, do relatório. Está com PVP de 0,85, um dividend yield dos últimos 12 meses de 11,07%, a vacância de 3,6% e a alavancagem bruta de 7,47%. Nós vamos ver no relatório que esse número está diferente. A liquidez média diária, lembrando que a Word leva em consideração os últimos 2 meses, de 4 milhões. Então uma boa liquidez média diária, né? Se tratando de fundo imobiliário. A volatilidade dos últimos 12 meses de 8%. Então não é um fundo muito volátil. Sua variação percentual está positiva em quase 9%. Sua cotação mínima dos últimos 12 meses de R$ 89,15. E sua cotação máxima de R$ 110,78. Então está praticamente no meio, né? Nem no mínimo, nem no máximo. Quem traz seu portfólio? 71% está em imóveis, 25% em FIIs e 2% em caixa e 0,24% em ações de sociedade. Aqui esse 25% em FIIs não é que ele tem outros fundos imobiliários não, tá? É imóveis, que em vez dele comprar o imóvel diretamente, ele comprou a cota do fundo imobiliário e com isso ele recebe o valor do aluguel indiretamente através dos dividendos do fundo. Geralmente esses fundos fazem isso para ter otimização financeira, né? Para não ter que pagar tributos como ITBI, que é como imposto de compra e venda de imóveis. Então eles fazem essa jogada. Muitas das vezes eles são os donos 100% das cotas do fundo que ele comprou, ou majoritariamente dono. Cerca de 14 imóveis, segundo a Word, nós vimos no relatório que está um pouquinho diferente. Cerca de 136 mil cotistas. Vamos ver no relatório se está batendo esse número. Seu último rendimento, R$1 por cota. E vamos ver no relatório que ele vai manter esse R$1 por cota no segundo semestre de 2026. Então ele vai manter o índice de R$1 por cota até o final de 2026. Antes de voltarmos para o relatório, eu venho aqui pedir que você se inscreva no canal se você não for inscrito. Deixa o like, ativa notificações. E não se esqueça de deixar um comentário sobre o PMLL11 ou outro fundo imobiliário de tijolo de shoppings que você acredita que seja melhor do que o PMLL11. Então, voltamos para o relatório. Vamos para o comentário gestor. Resultado e rendimento distribuído. Então, em junho, ele teve uma receita total de R$1,01 por cota.
teve um resultado distribuível de 87 centavos, ou seja, por que Joker ele teve uma receita de 1 e um resultado de 87? Porque pegou a receita, tirou a despesa, deu 87 centavos por cota, sem qualquer impacto não recorrente, ou seja, esse 87 centavos está sendo o recorrente do fundo, segundo esse relatório, esse mês, tá? Principalmente em fundo imobiliário de shopping. Tem mês que ele vende mais, tem mês que ele vende menos. Então sempre que você for analisá-los, eu recomendo que você pegue pelo menos os últimos 12 meses do relatório e analise. Vai ser um pouquinho demorado? Vai. Mas shopping center não é igual um galpão logístico, que o aluguel, cara, todos os meses igual. O shopping não, é um varejo, né? São várias lojas dentro. Então tem mês que vende mais, tem mês que vende menos. E com isso, deixa mais volátil as suas receitas. O rendimento anunciado foi R$1 por cota. Aqui eu falei do Guindes, ó. Estimamos a manutenção mensal de R$1 por cota também para o segundo semestre de 2026. Que destaque tem cerca de 8,1% de alavancagem, um pouco acima do que estava na ordem. Que traz as vendas totais, nós já vimos aqui nos indicadores imobiliários. NOI por metro quadrado, taxa de ocupação, que é 96%. Que ele traz a linha do tempo dos imóveis. E seus últimos foi a aquisição do RBR Malls, que foi a incorporação, né? Ele comprou a RBR, aí veio esses ativos, esses 3 ativos juntos, eles incorporaram no PMLL. E também a aquisição do Shopping Curitiba, cerca de 13,3% da participação do shopping. Esses duas aquisições veio através da 7ª emissão de cotas, que ele traz distribuição por cota, né? Podemos ver que desde janeiro ele está mantendo R$1, então ele vai manter esses R$1 o ano inteiro, a estimativa, né? O dividend yield, nós já vimos, por cota patrimonial e cota mercado. Aqui a DRE tem um total de receita de R$1,01, cerca de 14 milhões. Total de despesas de 1,8 milhões, cerca de 13 centavos. Desses 13 centavos, 7 veio com despesas financeiras. Qualquer despesa financeira, o que é? É o pagamento dos juros da alavancagem, né? Então, ele tem que pagar. A amortização, ele não pode pagar com esse resultado daqui. Ele teria que pagar com venda de imóveis ou emissão de cotas, né? Então ele teve um total de 87 centavos distribuído para distribuir e distribuiu R$1. Então só reserva acumulada saiu de R$1,09 para 83 centavos. Aqui a parcelas a pagar, são seus 4 CRIs. Então ele não tem parcela, pelo menos nos próximos 12 meses, não tem parcela a pagar direto do imóvel, só seus CRIs. E tem mais cerca de 170 milhões para pagar acima de 12 meses. Que ele traz a alavancagem financeira, está devendo 171 milhões. Ele tem 3,5 milhões para pagar ainda em 2026 dos seus 4 CRI, mas esse valor está abaixo dos seus 5% que ele pode render semestralmente. Que suas taxas são teoricamente tranquilas, tudo abaixo do que estão se exigindo do governo hoje, que é IPCA mais 8. Aqui nenhuma está acima de IPCA mais 8, só tem essa do CDI mais 1,95, que é um pouquinho maior. Aqui são seus ativos. Aqui esses 25 e 23 representam outros 8 imóveis. Só o principal, Madureira Shopping, que representa 11,6% do VP, Maceió Shopping com 11,5% e o Shopping Pátio Higienópolis com 8,7%. Aqui são sua distribuição geográfica, tem cerca de 18% de São Paulo, 46% no Rio de Janeiro. Que destaque o portfólio com 18 ativos diversificados por estados, com administradoras de shopping, majoritariamente através de participações minoritárias e de ativos dominantes. Ou seja, administradoras de shopping representa uma parte alta dos shoppings, mas a sua participação em seus shoppings é geralmente minoritariamente. O que isso quer dizer, Joe? Que ele não toma a decisão final do seu shopping. Que ele traz a carteira de ativos, nós por metro quadrado, saiu de 90 em abril para 92 em maio. Vendas totais saiu de 1,4 para 1,6. Fluxo de veículo, que é que passa pelo estacionamento, né? Saiu de praticamente 0 para 6%, teve um ótimo aumento. Taxa de ocupação se manteve em 96%. Aqui tem que nós já vimos. Inadimplência líquida saiu de 2 para 3. Então aumentou a inadimplência. E aqui estão seus ativos, seus 18 shoppings, que como eu falei para você, ó, o Madureira Shopping ele é majoritário, o Maceió Shopping também é. O Península também ele é. O Rio 2 Shopping também. Então dos seus 18, apenas 4 ele tem mais de 50% do shopping. Aqui o número de cotistas saiu de 135.200 para 135.700. Então teve um leve aumento. E esse foi o relatório. Bom, na minha visão, um ótimo fundo de shopping. Ponto de atenção aqui é a sua exposição majoritariamente no Rio de Janeiro. Ele vem diminuindo. Desde quando virou Pátria, ele diminuiu bastante. Podemos ver que suas últimas aquisições, pelo menos os ativos do RBR são ativos AAA. Então ele vem diminuindo a exposição no Rio, vem aumentando a qualidade dos seus imóveis. Na minha visão, é um dos top 3 fundos imobiliários shopping da Bolsa, ficando na minha visão atrás apenas do XPML11 e do HGBS11. XPML11
apesar de eu ter começado a investir nele há pouco tempo, eu tenho a ressalva da gestora, não me passa muita confiança, por isso que ele entra na minha parte de risco da carteira. Mas não podemos deixar de falar que seus ativos são de excelente qualidade. Em relação ao PMLL11, acredito que está num bom momento. Nós vimos que no fechamento do relatório estava R$ 106, hoje já está R$ 100, então ele vem caindo junto com o mercado no geral, que vem caindo, difícil. Minha visão, vale a pena o estudo. E a sua, qual que é? Deixa aí nos comentários. Se você chegou até aqui, primeiramente, seja bem-vindo, meu muito obrigado. Se você ainda não for inscrito, se inscreva no canal, deixa o like, ativa as notificações. E não se esqueça de deixar um comentário sobre o PMLL11 ou até mesmo uma recomendação, conteúdo para o canal. Esse foi mais um vídeo do Dividendos para a Liberdade. Que Papai do Céu abençoe a vida de todos. E nunca se esqueça, Jesus te ama e eu também. Eu sou o Joe e até a próxima.